Daniel, nos conta um pouco sobre você, sobre a sua história de conversão, a gente saber mais. Já chega a primeira pergunta assim, na lata, né? Na lata mesmo, Sem, começa. sem introdução, né? Sem, Isso sem, mesmo. sem muita delonga, né? Mas cara, minha história de conversão, minha história de conversão, na verdade, ela não é aquelas histórias que, meu Deus, houve uma grande virada na vida do cara, onde houve um grande acontecimento, assim. Na verdade, ela foi mais gradual, né? Porque eu não cresci num lar evangélico, né? Minha família não era cristã, não frequentava nem igreja. Na verdade, minha mãe, de vez em quando, ia na Universal, né? Mas só que nada nada que gerou uma mudança verdadeira nem na minha vida, tampouco na dela, né? Na época. E aí, eu conheci um amigo de escola, e aí ele nasceu na igreja presbiteriana, né? E a gente era muito próximo, muito próximo. Vocês conhecem, o Rafa conhece ele, é o Fernando Elvis. Ah, sim. Conheço. E aí, a gente andava junto o tempo inteiro. Adolescência, por volta de uns 10 anos, 10 não, 11 anos mais ou menos eu devo ter conhecido ele, né? A gente estudava junto, né? E ele foi morar no Paranoá, onde eu moro hoje em dia, né? E aí passou um tempo, eu tinha mais ou menos uns 13 anos, ele me chamando pra igreja, me chamando direto. E aí eu, vamos lá, né? Já me venceu pelo cansaço ele, né? Tanto pedir. É, bom Isso. amigo, boa influência. Com certeza, com Uma bênção certeza. de É Deus. importante a gente se relacionar com pessoas que são cristãs, né? E aí, ele me chamou e eu comecei a ir pra igreja, frequentar principalmente os cultos de sábado, que era a reunião de jovens, né? E aí eu fui indo, no início assim, eu não tava muito ligado assim nas coisas, muito afim de ir, ia porque era clube social. Eu via meus amigos lá, né? Tinha alguns conhecidos e ia porque era legal. E aí, eu sempre, na época eu já tinha um interessezinho por música. Já tinha interesse em tocar violão. Meu irmão tocava violão. Na verdade, meus dois irmãos tocavam violão. Um deles é pastor e o outro estava começando a aprender a se interessar. E eu era muito colado, né? E acabou que eu me interessava. E aí começou a ter na igreja aula de violão. O Dean dava aula de violão, né? Dean, Dean, se estiver assistindo a gente aí. Um abraço aí. Dean dava aula de violão pra gente. E aí, assim, eu comecei a fazer aula de violão. E aí, o que o professor falava? Olha, a aula de violão é de graça. Mas só que vocês têm que vir pra escola dominical pra ter compromisso, né? Era um jeito dele buscar um evangelismo e tal. Já começa uma evangelização logo, né? Tem muita igreja que faz projeto de arte marcial, ou de arte, pintura, usa os talentos para atrair pessoas para Cristo, né? Isso. Uhum. Exatamente. Sim. E aí a gente tinha que ir pra escola dominical, né? Eu falei, poxa, eu tenho que acordar mais cedo pra ir pra aula, era no domingo, né? Ir pra escola dominical, mas tudo bem, eu tava muito afim de aprender violão. E aí eu fui indo, ia pra escola dominical, aí tinha aula na classe de adolescentes, e depois da escola dominical começava a aula, que eu ficava ansioso pra começar a aula, né? E aí com o tempo eu lembro que eu peguei aula de violão durante mais ou menos um ano. Cerca de um ano assim eu peguei aula. E aí durante esse ano eu fui indo pra escola dominical e aí acabei que eu comecei a frequentar todos os cursos da igreja. Eu ia na quarta, ia no domingo, ia no sábado, ia na escola dominical domingo de manhã e Deus foi trabalhando no meu coração. Trabalhando. A palavra vai sendo pregada e o Espírito Santo vai agindo. Vai rompendo ali as barreiras, vai quebrantando o coração. E quando eu fui ver, cara, eu sou crente, velho. Eu Interessante. creio em Cristo, Isso aí. entendo que ele é meu salvador e tô aqui na igreja. E agora? O que eu faço? A Entendeu? palavra não volta vazia, né? Tanto é que eu não tenho uma data específica que eu me converti. Você vai, o dia da minha conversão foi, não sei qual dia de tal mês, de tal ano, né? Tem gente que tem a Não data tem. específica, que é uma mudança muito radical na vida de algumas pessoas, né? Mas a minha não foi assim, foi algo mais gradual. Entendeu? Entendi. Legal. E é isso, a história da minha conversão é